Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa análise que é, honestamente, super dramática. Existe uma mudança de paradigma gigantesca esperando para ser desvendada na forma como uma das histórias mais antigas da humanidade é interpretada. Durante séculos, a narrativa do Éden foi contada de um jeito muito específico, bem linear. Mas o material de origem que nós vamos explorar agora propõe uma lente totalmente diferente. Uma lente que, de verdade, altera fundamentalmente a nossa compreensão de todo o texto. E se a expulsão do Éden não foi apenas uma tragédia, mas o início de uma epopeia de resistência? Essa é uma pergunta fortíssima, extraída diretamente das nossas fontes, e é o gancho perfeito para a nossa jornada de hoje. Só essa questão já tem o poder de virar de cabeça para baixo tudo que geralmente se assume sobre os primeiros capítulos do Gênesis. Seção 1. Uma epopeia de resistência. Bom, vamos direto ao ponto para entender como isso funciona na prática. Para entender essa ideia de resistência, é preciso olhar através da teologia do Segundo Templo. É uma visão que não ignora a dor da queda, mas meio que transforma ela. Normalmente, existe um contraste bem nítido na forma de interpretar esses textos antigos. De um lado, a gente tem a tradicional leitura moralista. Ela trata a história como uma tragédia linear, sabe? O foco fica quase todo na regra que foi quebrada e na punição logo em seguida. Mas a nossa fonte revela uma visão muito mais rica, a leitura dinástica e litúrgica. Aqui, a coisa muda de figura e a narrativa se transforma numa verdadeira epopeia de resistência, criando uma linhagem contínua de esperança através das gerações. E para entender essa leitura dinástica, a gente precisa estabelecer o cenário geográfico e teológico correto. O negócio é o seguinte: o Éden não é visto apenas como um jardim bonito. Na verdade, ele é compreendido literalmente como o Santo dos Santos, o templo original, o espaço sagrado perfeito. Consequentemente, a expulsão não é só uma mudança de endereço, é muito mais grave. A expulsão funciona como o exílio absoluto. As portas desse templo geográfico estão trancadas para a humanidade. Acabou o acesso físico. Mas, com o templo fechado, a figura de Eva passa por uma transformação monumental. Tem uma citação impressionante no material analisado que diz exatamente o seguinte: Eva torna-se a primeira arca da aliança, carregando a semente que um dia reabrirá o véu. É uma imagem fortíssima, né? A mulher que tradicionalmente carrega quase todo o peso da culpa na narrativa da queda é de repente reposicionada como a própria portadora da solução divina. É uma virada de chave incrível. Seção 2. O primeiro espaço sagrado. E isso nos leva à primeira grande expansão dessa narrativa. Então, o ponto crucial aqui é observar como a presença de Deus se adaptou depois da queda. Acontecem inversões profundíssimas. O plano divino não falha de jeito nenhum, ele apenas muda de endereço, saindo da geografia para a biologia. O templo geográfico está fechado? Sim, está, mas um novo templo biológico é inaugurado. O solo, a terra que a gente pisa, é descrito como amaldiçoado, mas o ventre da mulher, por outro lado, permanece fértil e sagrado. O contraste visual que o texto traz é muito poderoso. Pensa bem. Enquanto o solo, duro e resistente, agora produz apenas espinhos e abrolhos que representam toda aquela futilidade e o trabalho pesado do exílio, o ventre da mulher é o local exato que vai produzir a semente. A solução suprema para restaurar tudo não vai brotar da terra amaldiçoada, mas sim nascer de dentro da própria humanidade. É uma frase curta, mas olha, ela carrega o peso de séculos de teologia nas costas. O exílio é exterior, mas a promessa é interior. Enquanto Eva está lá, caminhando fisicamente para fora do Éden, batendo de frente com um mundo super hostil, ela carrega a resposta para esse exílio literalmente dentro dela. A esperança está sendo contrabandeada para fora do jardim em um recipiente biológico. É possível notar, especialmente quando a gente olha através da lente de textos bem antigos, como o Livro dos Jubileus, que a maternidade ganha uma definição completamente nova. Ela deixa de ser só uma função biológica reprodutiva e se torna um verdadeiro ato de preservação do sagrado num mundo profano. O ventre é como se fosse um santuário móvel no meio de um ambiente onde o mal agora está solto. Seção 3. Genética da promessa. Vamos construir em cima dessa ideia de preservação do sagrado? Para entender o porquê dessa preservação ser tão vital, a gente tem que analisar o clima da época. O cenário teológico desenhado em textos paralelos como Enoque e Jubileus apresenta um palco muito sombrio. Eles descrevem um mundo antigo dominado por uma entropia espiritual absurda, um caos total, corrompido de forma severa pela hibridização causada pelos vigilantes, que são os anjos caídos. Existe uma tentativa massiva de destruir qualquer pureza que tenha sobrado na humanidade.
Portanto, a semente ganha um significado urgente, uma questão de sobrevivência mesmo. Não se trata apenas de biologia básica ou de uma palavra sobre agricultura. É a linhagem genética da pureza. É a resistência biológica e espiritual suprema contra a corrupção trazida por essas forças. A linhagem de Eva se torna a trincheira exata onde a guerra pela esperança humana está sendo travada. Agora, o que é absolutamente fascinante é como essa visão muda o jeito de ler páginas e páginas da Bíblia. A análise aponta que cada genealogia em Gênesis deixa de ser uma lista monótona de nomes e passa a ser um relatório de guerra. Sabe aqueles capítulos enormes, cheios de nomes impronunciáveis que quase todo mundo pula? Pois é, eles não são só registros de cartório, eles são comunicados urgentes direto das linhas de frente de uma batalha cósmica. E as perguntas urgentes que devem ficar martelando na cabeça da gente ao ler a linhagem de Eva são exatamente estas. A promessa está sobrevivendo, apesar de tudo? Aquela semente profetizada lá atrás, em Gênesis 3,15, está conseguindo ser preservada no meio de tanta escuridão? Essa é a tensão que mantém a narrativa viva. Seção 4. Cinema teológico no Éden. Agora a coisa fica bem visual. Para a gente realmente absorver o impacto de tudo isso, o material propõe um exercício sensacional de cinema teológico. Vamos imaginar as marcações de cena de um diretor de filme no instante exato da expulsão. Primeira cena. Adão e Eva cruzam o limite do Oriente. Segunda cena. O querubim se posiciona e levanta a espada flamejante, trancando os portões para sempre. E aí, a gente foca nas reações, que são totalmente opostas. Adão olha para trás. Eva olha para frente. A diferença de perspectiva nessa cena é brutal e diz muita coisa. Adão olha para trás, lamentando o passado, vidrado em tudo que ele acabou de perder. O domínio sobre a criação, a posição dele de sacerdócio naquele jardim perfeito. Eva, por outro lado, já sentindo as dores físicas do julgamento que acabou de ouvir, se recusa a olhar para trás. Ela encara o futuro de frente, por mais áspero e doloroso que ele seja. E por que será que ela olha para frente? Porque a narrativa sugere que Eva teve uma compreensão revolucionária da própria sentença. Ela entende que a dor do parto que foi imposta não é meramente um castigo vazio, não é sadismo. Na verdade, essa dor passa a ser literalmente o ritmo da libertação. É a engrenagem física, o motor, que vai fazer a promessa avançar. E a força dessa história atinge o auge com a percepção de que cada dor física, cada contração funciona como um alarme. Um lembrete poderoso de que a semente está a caminho. A dor biológica sinaliza que a restauração espiritual está chegando. É uma resistência incrível, construída dentro do próprio corpo humano. Seção 5. A simetria perfeita. Chegamos à nossa última e mais ampla observação. Quando a gente junta todas essas peças, uma visão macro sensacional começa a aparecer. A fonte ressalta de um jeito brilhante que toda essa construção, essa ideia do ventre como santuário, da mulher como a arca e da dor física como o anúncio da libertação, cria uma simetria absolutamente perfeita com os eventos do Novo Testamento. É um eco narrativo impecável que, na grande maioria das vezes, simplesmente passa batido quando a gente faz uma leitura mais superficial do texto. E tudo isso deixa no ar uma última provocação que é impossível ignorar. Qual seria, exatamente, essa simetria perfeita com o Novo Testamento? Como é que os ecos do exílio de Eva vão ressoar séculos depois na narrativa cristã? É um convite tanto para a gente começar a enxergar o texto sagrado não como um monte de capítulos isolados, mas como uma tapeçaria gigante e magistralmente conectada. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui